Na semana passada começámos a pensar sobre o versículo 5 do Salmo 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Falámos sobre a importância de entregar ao Senhor o nosso caminho, tudo o que diz respeito à nossa vida. E hoje vamos pensar no segundo tempo deste verso. Confia nele. Se perguntasse a cada um de vós se confiais no Senhor, a resposta seria 98% afirmativa e talvez 2% diria: não sei o que isso é. Mas será que confiamos mesmo? O dicionário diz que confiar é uma crença firme na verdade, na capacidade de alguém ou de alguma coisa. E de facto, a nossa tendência natural é confiar. Dentro de nós há essa necessidade latente de acreditar. Confiamos que a ponte que atravessamos é forte, consistente, que o comboio onde entramos nos levará ao destino, que o médico que nos assiste sabe o que está a fazer, que a pessoa com quem casamos será fiel até ao fim da nossa vida. Confiamos, mas por detrás de cada uma destas coisas ainda podemos dizer: e se não? Já caíram algumas pontes, já descarrilaram tantos comboios, tantos médicos que falharam nos seus diagnósticos e tratamentos, tantos casamentos que terminaram por infidelidade. Mas ainda queremos continuar a confiar. De outra maneira, passamos a desenvolver fobias e paranoias que podem ser altamente prejudiciais à nossa vida. Mas confiar em Deus? Não o vemos, não é palpável, nem visível, nem audível. Como se confia? A carta aos Hebreus, no capítulo 11, dá-nos exemplos incríveis de pessoas que confiaram e que acreditaram numa palavra, numa promessa. A incrível história de Abraão, por exemplo, que a maioria já conhece, é realmente um exemplo vivo do que eu quero transmitir. Depois de ter saído da sua terra seguindo a voz de Deus que lhe mostraria um novo lugar onde a sua descendência se multiplicaria como a areia do mar e as estrelas do céu, o homem teve que esperar muitos anos até ter nos braços o filho que Deus lhe tinha prometido. E agora? Deus pedia-lhe algo impensável, difícil, terrível para o seu coração. Deus estava a pedir a Abraão que lhe oferecesse em sacrifício Isaque, o filho da promessa, o filho que ele esperara durante tanto tempo. Todos os sonhos, todas as esperanças de Abraão estavam centrados em Isaque. E Deus não estava apenas a pedir a vida de Isaque, mas a instruí-lo que esse sacrifício seria num certo monte que Deus indicaria. Ou seja, ele tinha um caminho a percorrer. E diz a palavra de Deus lá em Gênesis 22:3 que se levantou Abraão de madrugada. Não se atrasou, não adiou, não ficou indeciso. Deus falou e de madrugada levantou-se para obedecer, porque confiava em Deus. Quando decidimos confiar e obedecer à voz do Senhor, não importa a dificuldade da situação, a paz de Deus enche o nosso coração e somos capazes de avançar. Olhe para Abraão. Abraão preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe tinha indicado. Com esta meticulosa e prática preparação, Abraão estava a assegurar-se que não esquecia nada para cumprir a ordem de Deus. Levava a lenha, pois o lugar para onde ia podia ser desértico. Levava o fogo, o cutelo, ele sabia para o que ia. E no 3º dia, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Devem ter sido os 3 dias mais longos da sua vida. Os seus pés deviam pesar como chumbo enquanto a distância encurtava. Segundo os mapas atuais, devem ter caminhado 50 quilómetros. Foi preciso muita força para persistir na sua decisão, um dia depois do outro. Deus não falou mais, nem mais uma indicação, nem mais uma promessa. Deus estava em silêncio, mas Abraão avançava em confiança. Ele teve tempo durante aqueles 3 dias para ter vários sentimentos dentro de si, de dúvida, de revolta, de frustração para com Deus, mas em vez disso, Abraão confiou no caráter de Deus. Se Abraão teve alguma tentação em deixar de confiar em Deus, ela deve-se ter desfeito logo a seguir, porque ele andava com o Senhor havia 40 anos, por experiência sabia como Deus era. E aqui está o ponto da questão. Qual é a nossa percepção de Deus? Duvidamos da sua bondade, da sua justiça? Como é que conheces Deus? Por experiência própria, o que tem Ele feito na tua vida, que prova agora neste momento que Ele é fiel, que não muda, que não mente, que cumpre as suas promessas. Abraão também confiou nas promessas de Deus e no poder de Deus, porque ele disse aos criados: depois de adorarmos, voltaremos. Voltaremos? Essa agora? Então ele não ia sacrificar Isaque? Só ele voltaria.
Encontramos a resposta a esta afirmação de fé no livro de Hebreus, no Novo Testamento, onde diz que Abraão queria tanto, confiava tanto nas promessas de Deus, ao ponto de acreditar que Deus podia ressuscitar o seu filho depois de ele o ter sacrificado. E no alto do monte é como se Abraão dissesse: Senhor, decidi obedecer, agora vou até ao fim. Ele e Isaque começaram a escalar os metros que faltavam para o topo do monte, confiando, perseguindo. O silêncio era quebrado pelos galhos secos que pisavam e pela voz de Isaque que perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Terá por leves segundos passado na mente de Isaque que ele era o sacrifício? A Bíblia não relata qualquer reação complicada à pergunta do rapaz. No mesmo tom de voz, apenas cansado da subida, Abraão respondeu: Deus mesmo proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E em fé, em confiança no caráter de Deus, nas promessas de Deus e no poder de Deus, Abraão chegou ao lugar que Deus lhe tinha indicado. Aquele era o momento de entregar tudo. Ali ia dar a Deus todos os seus sonhos. E diz lá: então Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Aqui está a prova da nossa confiança, daquilo que a Bíblia chama de fé. Quando temos chegado a este ponto, quando conhecemos Deus de tal maneira que sabemos que Ele nunca falha, quando confiamos no seu caráter, no seu poder e nas suas promessas. Será assim contigo? Será assim comigo?